Fala Vascaíno, fala Vascaína. Meus amigos, mais uma derrota pro Flamengo. E olha a situação do Vasco, cada dia que se passa mais difícil, mais complicada. Neste vídeo a gente vai falar muito sobre essa partida, repercutir aquilo que o Zé Ricardo falou aí na coletiva e sobre quais aspectos aí que a gente precisa melhorar. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Meus amigos, é o seguinte: 21 jogos contra o Flamengo e apenas uma vitória. O Vasco vindo aí de 8 derrotas consecutivas em clássico. Desde 1923, quando o Vasco da Gama foi fundado, este é o pior resultado dentro de campo dos Gigantes da Colina. E meus amigos, olha, o elenco do Vasco da Gama é muito limitado. Montaram um time tão fraco quanto o do ano passado. Um time que se resume aí a lampejos de Nenê, e para não dizer que não houve ou que não houveram aí boas contratações, de 16 contratações feitas este ano, só se tira de bom o goleiro Thiago Rodrigues e o zagueiro Anderson Conceição. E vou dar uma colher de chá aqui para o Yuri Lara, que teve muitos momentos aí de contusão. O restante não tem a mínima condição de vestir a camisa vascaína. O planejamento feito por Jorge Salgado, horroroso. Esse Carlos Brasil não tem a mínima condição de trabalhar no Vasco da Gama, assim como o Zé Ricardo. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre o que o Zé Ricardo falou, mas o Zé Ricardo aí totalmente perdido. A gente foi eliminado, não foi por conta desse jogo, foi por conta aí do primeiro jogo. Sobre o jogo em si, o Vasco da Gama começou bem, o Flamengo respeitou muito o Vasco da Gama no primeiro tempo, o Vasco chegou a ter mais posse de bola, mas o seguinte: o Vasco chegou a determinado momento da partida que cansou, chegou o segundo tempo, o Vasco toma aí o gol, e quando o Vasco tomou o gol, praticamente o Vasco jogou a toalha, tudo desmoronou, tudo simplesmente aí foi por água abaixo. Aí o Vasco teria que fazer 3 gols de diferença e a situação ficou muito delicada para nós vascaínos. Agora o Vasco da Gama vai chegar um período aí para poder colocar a casa em ordem. O Vasco só volta a campo agora no dia 9 contra a equipe do Vila Nova, e até lá o Vasco da Gama precisa estar em dia aí com contratações. O Vasco precisa resolver essa situação aí da SAF mais cedo ou mais tarde, de forma rápida aí. Por enquanto, muita SAF e pouco futebol. E olha, o destino do Vasco da Gama aí nessa Série B é muito incerto se não chegar a contratações. O Vasco da Gama que tem aí até o dia 12 aí do mês de abril para poder fazer contratações. Se não contratar,
só no mês de julho. E o Zé Ricardo aí, meus amigos, ele simplesmente, né, tentando tirar o dele da reta, aí na coletiva, dizendo que precisa de reforços. Poxa, Zé Ricardo, você quando pegou o Vasco, você sabia que o time era desse jeito aí. Não adianta ficar jogando para a galera agora. Você também tem sua parcela de culpa, porque monta o time muito mal. Não adianta vir com esse discurso de jogar para a galera aí, certo? E é o seguinte, o trabalho do Zé Ricardo muito questionado, principalmente em jogos decisivos, e é o seguinte, não está descartada a demissão do Zé Ricardo. O Zé Ricardo está muito questionado. Não vencer clássicos, olha, é uma coisa aí muito complicada aí. O Vasco aí com muitas peças ruins no banco, jogadores que não podem ser titulares, como é o caso do Raniel, entre outros aí, Bruno Nazário, muitas contratações ruins. Infelizmente, essa diretoria que está aí, gente, pegou o Vasco da Gama através de golpe, assaltou nossa instituição, e a solução que eles arrumaram pro Vasco da Gama hoje foi a venda do clube. Não vou entrar aqui no mérito, se é certo, se não é errado, isso vai de cada um de vocês, mas foi a solução que eles arrumaram para tamanha incompetência, para tamanha aí inexperiência desses aventureiros aí no Vasco da Gama. Agora, juntar a casa, colocar os cacos aí em ordem, e é o seguinte, resolver o mais rápido possível essa situação aí da SAF do Vasco, ou pro sim ou pro não, porque até aqui muita SAF, muita extra-campo, e a prioridade, que é o campeonato brasileiro da Série B, simplesmente sendo deixado de lado. Perfeito, pessoal? Às 21h30, live aqui no nosso canal para a gente fazer o pós-jogo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, aquele abraço.